A Câmara Legislativa aprovou na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que altera a previdência dos servidores públicos da capital. Foram 14 votos a favor e 8 contra. Agora só depende da sanção do governador Rodrigo Hollenberg. Vamos saber os principais pontos que passaram. A Renata Dourado já está com a gente por aqui, acompanhou essa tumultuada sessão, né, Renata? É isso mesmo, Rodrigo. Olha só, a principal mudança é o seguinte, vai haver a unificação de 2 fundos que existem hoje. Então, você tem o DF-Prev, que é um fundo que abriga os servidores que entraram no serviço público até dezembro de 2006, portanto, tem muito mais aposentados, tem um número maior de aposentados do que das pessoas que estão na ativa. E o outro fundo, que é o IPREV. Então, esse fundo, ele abriga os servidores que entraram a partir de 2007. Esse primeiro fundo, como a gente disse, como tem um número maior de aposentados, então ele tem um rombo, ele tem um déficit. O outro fundo, como tem mais pessoas na ativa, ele tem um superávit, um saldo, portanto, positivo de 3 bilhões de reais. Então, com a unificação desses 2 fundos, você vai reequilibrar essas contas. O governo entende que dessa forma não vai ter mais problemas financeiros, aqueles problemas orçamentários, inclusive ter que parcelar os salários. Uma outra proposta também é uma criação de uma previdência, uma outra previdência, uma previdência complementar. Então, aquele servidor que paga, além daquele valor já estipulado, se ele quiser ganhar mais quando ele aposentar, quando ele for aposentar, então ele vai pagar necessariamente mais e vai ganhar mais. Também foi criado um fundo solidário. Esse fundo solidário já está vendo no futuro. Então, se tiver problemas orçamentários, se tiver problema na previdência no futuro, você vai criar um fundo agora com recursos que vão ajudar no futuro. Então, de onde virão esses recursos? Virão daquela PPP, parceria público-privada, e também programas de concessão de governo, dentre outras fontes que pode vir a fortalecer esse fundo. Como você bem disse, foi uma sessão bastante tumultuada, foram mais de 10 horas, porque é um tema bastante polêmico, mexe aí com a aposentadoria dos servidores. Sempre quando a gente fala de aposentadoria, a gente sabe que a polêmica é bastante grande. A sessão foi até a madrugada e quem acompanhou tudo foi a repórter Camila Lopes. Vamos ver a reportagem que ela fez. Do lado de fora da Câmara Legislativa, 350 senhas foram distribuídas para tentar organizar o acesso às galerias do plenário. Mas isso não evitou o clima de tensão entre pessoas contrárias e favoráveis à proposta que altera o regime de previdência dos servidores do DF. Por diversas vezes, o presidente da Câmara, deputado Joey Vale, pediu silêncio para que os parlamentares pudessem falar. Vocês podem se manifestar na hora que o deputado acabar a fala dele, por favor. O primeiro a discursar foi o distrital Wellington Luiz, que se posicionou contrário ao projeto do governo. Eu acho ele horrível, né? Eu acho que ele não é digno sequer de tramitar nessa casa. Mas eu acho que o mais importante nesse momento, presidente, e Vossa Excelência comunga do meu pensamento, junto com outros parlamentares, é que tenha tempo, principalmente para que os proprietários, os donos dos recursos do fundo, possam então se manifestar. A argumentação de cada deputado foi acompanhada de perto pelos secretários do governo. Eles também viram o líder do governo, o deputado Agaciel Maia, retirar de discussão uma alternativa ao projeto enviado pelo Buriti à Câmara. O distrital admitiu que o substitutivo elaborado por Joey Vale teria mais chance de passar no plenário. Eu não preciso ser vaiado porque eu fui vencido na reunião de líderes. E eu tenho que ter humildade, deputado Joey Vale, para dizer a Vossa Excelência, dentro do espírito democrático, que o texto de Vossa Excelência convenceu mais os deputados do que o nosso. Mas isso não foi o suficiente para que os protestos parassem ou evitar a votação. No início da noite, os deputados começaram a análise do texto elaborado por Joey Vale, que unifica fundos previdenciários, cria a previdência complementar e um fundo garantidor. Bom, depois de toda essa maratona, portanto, o governo sai vencedor da votação. Foi uma vitória muito significativa do governo, com 14 votos, né? O governo nunca teve uma bancada governista majoritária na Câmara Legislativa até agora. E por isso é a vitória tão espantosa, por 14 votos. É uma decisão boa, muito positiva mesmo. A situação como estava obrigava o governo a cobrir um rombo de parte da Previdência do GDF. Isso significa o seguinte: todos os meses o governo tinha que tirar 170 milhões de outras despesas para cobrir o rombo da Previdência. No total, são mais de 2 bilhões de reais por ano. É dinheiro que o governo tirava do remédio, da comida do doente do hospital,
que tirava da reforma de escolas, do conserto de goteiras em escolas, da reforma e até a construção de novos postos de saúde, etc, etc. É dinheiro precioso que interessa aos 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. E tudo isso estava sendo canalizado para atender apenas 7% da população, que é a soma de funcionários públicos ativos e inativos. Só a conta da Previdência representava esse rombo. E a solução desse problema vai fazer com que o governo aplique, portanto, em investimentos para a população, cerca de 2 bilhões por ano. É dinheiro que vai entrar na economia, é dinheiro que vai gerar renda, vai gerar empregos, é dinheiro que vai garantir o remédio que falta hoje nas farmácias públicas. A situação no Partido dos Trabalhadores piora a cada dia. Lula já é réu em pelo menos 7 processos. Dirceu ontem teve a pena aumentada em quase 10 anos na Lava Jato. E o agora ex-ministro Antônio Palocci apresentou uma dura carta-bomba de desfiliação. Ele estava sofrendo um processo disciplinar por ter se transformado em um colaborador da Lava Jato, mas se antecipou. E em 4 páginas, Palocci, ex-homem forte de todos os governos petistas, destrói a imagem de Lula. Veja só. Na carta endereçada à presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, Palocci apresenta os motivos pelos quais resolveu deixar o partido que ele mesmo ajudou a fundar. Palocci reafirma as acusações de corrupção que envolvem a compra do prédio para o Instituto Lula, doações da Odebrecht ao PT, ao Instituto e a Lula, além da reunião com a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Diz que são situações que ele presenciou, acompanhou, coordenou, sempre com o ex-presidente Lula ou a pedido dele. O ex-ministro diz que um dia Dilma e Gabrielli dirão a perplexidade que tomou conta de todos após a fatídica reunião na biblioteca do Palácio da Alvorada, em que Lula encomendou propinas sem cerimônias. Em outro trecho, Palocci questiona: até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país, enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos a Dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Pergunta ele. Palocci encerra dizendo que acompanhou de perto a evolução do poder e a deterioração moral do Partido dos Trabalhadores e que assume todas as responsabilidades quanto a isso. Antônio Palocci respondia a um processo administrativo aberto pelo Diretório Municipal do PT em Ribeirão Preto. Ele era acusado de trair a fidelidade partidária. Ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ele foi alvo de uma comissão de ética pelas declarações feitas contra o ex-presidente ao juiz Sérgio Moro. Na ocasião, Palocci disse que Lula mantinha um pacto de sangue com o empresário Emílio Odebrecht, o que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT. O Partido dos Trabalhadores disse que a carta repete as falsas acusações ditas na delação premiada e que trata de forma igual todos os filiados que enfrentam investigações. Palocci decidiu queimar seus navios, romper com sua própria história e renegar as causas que defendeu no passado, diz a nota do PT, e um claro abalo aí no Partido dos Trabalhadores. Olha, eu acho que esse é o documento mais devastador contra Lula e contra o PT, mais contundente na denúncia do longo período de corrupção, de ladroagem, de safadezas que foi vivenciado durante os governos do Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília. O documento é gravíssimo, né? Entre outras coisas, por exemplo, o documento revela que mostra o documento que o Palocci não está sozinho nessa, digamos assim, nessa avaliação. Ele conta, por exemplo, que o ex-tesoureiro João Vacari Neto, que está preso em Curitiba, ele chegou a ele propôs formalmente ao PT, ao ex-presidente Lula, que o Partido dos Trabalhadores fizesse um acordo de leniência, confessasse seus crimes, pedisse desculpas à população, exatamente como tem feito essas empresas todas que fazem acordo de leniência depois de roubarem o Brasil. E essa proposta do João Vacari não foi nem sequer levada em conta. O Palocci defende nessa carta o tal do acordo de leniência, diz que é hora de lavar tudo, de lavar essa roupa suja, é hora de o PT tomar um outro rumo, né? Ele testemunha, né, fatos gravíssimos, como, por exemplo, essa reunião que a gente viu aí na matéria, uma reunião dele, que era ministro do governo, Lula, Dilma e o Sérgio Gabrielli, que era presidente da Petrobras, em que o Lula encomenda propina. Ele fala da
compra de equipamentos para exploração do pré-sal e já fixa o valor de propinas. Isso é gravíssimo. Olha, se faltava um grão de areia para colocar Lula na cadeia, essa carta é um caminhão cheio. E a seguir, imagens mostram o motorista do Uber agredindo o passageiro e o Ministério Público quer a prisão dele. O Band Cidade volta já.